Canal Filosofia Fácil para Enem, uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio. Eu sou o professor Patrick e trabalho esses conteúdos com vocês. Ok? Então vamos lá, nós estamos aqui na aula 7 já. É claro que a disciplina é filosofia, eu sou o professor Patrick Rocha. Esse tema é voltado para o terceiro ano do ensino médio e o tema é ceticismo. O que é o ceticismo, né? Então vamos lá. A essência da dúvida cética. O ceticismo não é a negação de que as coisas existam, mas a dúvida sobre a nossa capacidade de conhecê-las como são em si mesmas, se elas realmente são aquilo, entendeu? O cético não é aquele que duvida que a coisa existe, mas sim se a gente tem a capacidade de conhecer de forma verdadeira. O cético observa que nossos sentidos e razão são falíveis, elas falham, mesmo a razão, frequentemente nos levando a conclusões contraditórias. Por isso, em vez de afirmar verdades dogmáticas, o ceticismo sugere que devemos continuar investigando sem nunca declarar a palavra final. Nunca existe uma palavra final sobre algo, entendeu? Mas sim uma investigação, é, uma investigação sobre os assuntos. Aquilo que, né, é uma sugestão também. Por exemplo, aqui uma brincadeirinha, né, o cético. Segundo Wittgenstein, a dúvida do cético é, na realidade, uma crença no não. Que dúvida é essa que nada pode resolver, afinal? Sou cético quanto a esse ceticismo. Então, eu falo, se não pode resolver nada, então também não vou acreditar nesse ceticismo. Pirro de Elis e a ataraxia. Pirro é considerado o fundador do ceticismo antigo, ensinando que a natureza das coisas é indiferenciável e imensurável. Para ele, não podemos decidir entre opiniões opostas. A solução é a epoché, ou epoché, a suspensão do juízo, não julgamento. Ao parar de brigar por verdades absolutas, a alma atinge a ataraxia, um estado de paz mental. Entendeu? Tipo, vamos lá, uma briga entre os veganos e os carnívoros. Ah, o vegano está certo, o carnívoro que está certo. Mas assim, o cético vai dizer assim, ó, parar de brigar, parar de julgar, né? Para quê? Para você realmente ter paz, entendeu? Para você ficar tranquilo. Não, tipo assim, não ter uma palavra final sobre algo, né? Que eu tava. Esse foi só um exemplo de veganos e carnívoros, né? Ataraxia, o que é? O que é e como alcançar a tranquilidade da alma. A gente está em paz. A ataraxia é isso, é essa paz de espírito. O sexto empírico e os tropos. Sexto empírico foi o grande sistematizador do ceticismo, organizando os tropos ou argumentos para derrubar certezas. Ele mostrava que o mesmo objeto parece diferente para animais distintos, culturas diversas ou até para uma pessoa em estados de saúde variados. Esses argumentos provam que a percepção é sempre relativa ao observador e nunca uma tradução direta da realidade. Ele vai falar, depende do ângulo de quem vê. Ok? Cada um dos outros filósofos diz o que aparece a ele próprio. Pode ser e pode não ser. O ceticismo na academia platônica. Vamos lá, sobre Platão. Houve uma fase da escola de Platão, o ceticismo acadêmico, e o Carnardias, que combatia o dogmatismo dos estoicos. Eles defendiam que nada se pode saber, nem mesmo isso, focando na refutação de qualquer critério de verdade absoluta. De novo, não existe verdade absoluta. Em vez de certezas, eles propuseram o conceito de provável. Provavelmente seja assim. Não que eu tenha certeza absoluta. Por exemplo,
É provável que existam outras formas de vida fora da Terra, pelo tamanho do universo. Provavelmente. Mas você prova isso? Não, eu não estou falando que é verdade. Estou falando que pode ser provável, né? Ou que sim ou que não. Isso permite agir na vida prática sem precisar de dogmas. Dogma é uma verdade, né? É aquilo imposto. Academia de Platão, não. Michel de Montaigne e o Renascimento. No século XVI, Montaigne resgatou o ceticismo para combater o fanatismo religioso e a arrogância intelectual de sua época. Para combater o fanatismo e a arrogância intelectual da época. Então ele vai trazer o ceticismo para essa época. Em seus ensaios, ele usa a famosa pergunta: o que eu sei? Né? O que eu sei? Para demonstrar a fragilidade da razão humana. Para ele, reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo para a tolerância e para uma vida mais humana e menos dogmática. Então, aqui está o Sócrates, né? A gente vai responder: eu sei que nada sei. Coisas que eu sei. Será que eu sei alguma coisa? Entendeu? Então, é para a gente ser mais humano e menos doutrinador e menos ditador daquilo que a gente acredita que seja verdade. David Hume e o ceticismo mitigado. O David Hume aplicou o ceticismo à ciência e à vida cotidiana, questionando o princípio da causalidade, causa e efeito. Ele argumentou que não vemos a causa, apenas a sucessão de eventos, e que nossa crença no futuro se baseia no hábito, não na lógica. Esse ceticismo mitigado não impede a vida, mas nos alerta para os limites da razão científica. Ética, né, e o ceticismo de David Hume. Ceticismo versus dogmatismo. O dogmatismo afirma possuir a verdade e estabelece princípios inquestionáveis, enquanto o ceticismo o submete a testes rigorosos. Enquanto o dogmatismo fecha a questão, o cético mantém a mente aberta para novas evidências e perspectivas. O dogmático é aquele: isso está certo e pronto, acabou. Entendeu? E nada muda o que eu vou pensar. O cético, ele vai falar assim, ele mantém uma mente aberta diante das coisas, né? Por exemplo, você tem uma postura política, tanto seja você de esquerda, seja você de direita, de centro, né? Vamos lá pegar a esquerda e a direita, né? Que são os opostos. Então, o cético, assim, o cara que é da esquerda, radical, ele vai falar assim, tudo que é ligado à ideia da esquerda está certo. E o cara que é da direita vai falar tudo que é ligado à ideia da direita também está certo. Então os dois ali, né, geralmente isso acontece com os radicais, né? O pessoal da extrema esquerda e o pessoal da extrema direita. Tipo assim, eles não, tipo, é aquilo e pronto. Entendeu? É como um exemplo. O cético, ele vai falar assim, não, peraí. Algumas coisas do capitalismo, né, da direita, podem ser boas, como algumas coisas da esquerda também podem ser boas, e vice-versa, entendeu? Então, tipo assim, há um equilíbrio. Então, essa tensão, gente, ela é saudável para a filosofia, pois o ceticismo funciona como um filtro que impede a aceitação de ideias sem fundamento. Gente, nós vivemos numa época de muita fake news. E nós aceitamos muitas coisas sem fundamentar aquilo, sem ver se aquilo é verdade. Entendeu? Então, existe até um meme que é engraçado, né, do grilo tocando saxofone, e é uma brincadeira. Aí a senhorinha, a avó, a mãe do menino fala assim, olha aí, tá vendo? Olha que milagre, o grilo tocando saxofone. Aí o menino fala, né, o rapaz, mãe, você tá vendo que isso é montagem, né? Aí ela fica brava, né? Ela fica, a briga, você não acredita em nada.
Então, gente, você acreditar em grilo, claro que é uma brincadeira, em grilo que toca saxofone, infelizmente, gente, tem gente que acredita. Isso é uma coisa sem fundamento. Acredita em coisas assim que você fala, não é possível. Tá vendo? Então, por isso que o ceticismo, ele é assim, ele é importante. Porque o que o filtro faz? Ele tira as impurezas da água. Ele tira aquilo que é ruim, entendeu? Aquilo que não é verdade, dentro do conhecimento. Aí o dogmatismo versus ceticismo. Tá até como se fosse uma luta aqui, né? Lembrando até o de videogame. Quem ganha no final, né? O cético ou cético? O dogmático ou o cético, né? O legado na ciência moderna. O ceticismo é a base do espírito científico, a disposição de testar e refutar a hipótese. A ciência moderna não busca verdades eternas, mas teorias que resistam à dúvida e à experimentação constante. Dentro da ciência, o ceticismo é fundamental, é muito importante. Por quê? Ali a gente não está mexendo com opiniões. Porque você falar de uma questão política são opiniões. De questão de comer carne ou não, também não deixa de ser opinião. Entendeu? E tantas outras coisas que às vezes podem estar no campo das opiniões. Entendeu? Mesmo que tenha fundamentos, né? Mas assim, agora, e não estou falando que isso não tem importância. Claro que tem. Entendeu? Mas a ciência, por mexer com as vidas humanas, né, algo que coloca em risco a vida também, entendeu? Por exemplo, você quer tomar um remédio suspeito? Você não quer tomar um remédio suspeito. Eu não sei se isso aí vai te fazer bem. Você vai tomar aquele remédio mesmo assim? Não vai, né? Então, é por isso que ela é muito importante dentro da ciência. Gente, a gente for pensar, né, a vacina. A vacina do Covid-19, a vacina que foi descoberta em menos de 2 anos. Um milagre, né, dentro da ciência. Porque todos os cientistas do mundo inteiro correram atrás disso aí, né, porque era algo que colocou em risco a humanidade. A vida, né, colocou em risco a vida de milhares de pessoas. E aqui no Brasil não foi diferente. 700 mil pessoas morreram. E às vezes aí por questões dogmáticas, né? Por questões sem filtro, por acreditar que teve gente aqui no Brasil que acreditou que a vacina era para te colocar um chip, né? E a China ia te controlar. Olha que absurdo. E teve gente que infelizmente morreu pensando uma ideia dogmática, tá certo? Então a gente tem que lembrar que dentro da ciência moderna, dentro da medicina, dentro de vários campos, né, é importante, às vezes, colocar ali, não aceitar tudo como uma verdade absoluta. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima.